é a realidade de muitos profissionais que não têm referência e muitas lideranças estão lá na área, no dia a dia e não sabem como é que eu ajo nessa situação, o que eu faço agora? E se você tem alguém para te amparar, para te mostrar como agir, para discutir sobre as questões, isso torna o seu processo muito mais simples, porque você tem quem se espelhar para você ter um pouco mais de segurança em como agir nos momentos de adversidade. Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando Sua Liderança. Aqui eu te dou informação, conhecimento, muita experiência para você colocar a sua liderança em um outro nível. Eu sou a Érica Guerra, sou especialista em desenvolvimento de lideranças e eu ensino líderes a terem equipes que entregam resultados além do esperado. E hoje o tema é como você pode potencializar a sua liderança de equipes, como que você pode liderar equipes realmente de uma forma diferenciada para alcançar resultados que sejam significativos, tanto para você quanto para a empresa que você trabalha. Então, se você conhece alguém que precisa saber disso, que eu vou falar aqui hoje na live, chama ele para vir, convida para participar também. Eu tenho certeza que vai ter muito conhecimento e muito aprendizado, muita troca aqui para a gente colocar na nossa conversa de hoje. E olha só, o que eu quero compartilhar com você. Eu trabalhei no mundo corporativo por muitos anos, mais de 17 anos. E desse tempo todo que eu trabalhei no mundo corporativo, eu fiz carreira em recursos humanos. Então eu fui estagiária, virei analista, júnior, pleno, sênior e fui convidada a participar de um processo seletivo para uma posição gerencial e assumi uma cadeira de gerente em uma grande empresa em 2014. E o que aconteceu comigo? Que é uma coisa que eu trago aqui para ensinar para vocês. O que aconteceu comigo foi que, parabéns, você virou gerente, toma aqui o seu computador, o seu telefone e boa sorte. E olha só, eu me lembrei dessa situação do boa sorte uma vez que eu fui em Caldas Novas e tinha um brinquedo lá novo, um toboágua de boia, e eu fui toda feliz para entrar no toboágua e eu lembrei exatamente dessa situação da minha promoção. Eu cheguei toda feliz para entrar no toboágua e aí a pessoa que estava lá, né, coordenando, o instrutor, ele virou para mim e falou assim: "Você já foi nesse brinquedo?" Eu falei: "Não." E aí eu já estava sentada na boia, assim, pronta para descer, e ele tinha que dar um empurrãozinho. Aí ele virou para mim e falou assim: "Boa sorte." E me empurrou no brinquedo. E eu lembrei exatamente dessa situação. Porque isso acontece, essa realidade de você assume a posição gerencial e não sabe o que faz. Tá todo feliz ali, né? Ó, tô super feliz, né? Alegre, ganhamos parabéns pela promoção e não sei o que fazer. Como que eu faço agora? E as situações começam a aparecer. E não são as mesmas situações que você lidava quando você era analista. Não eram as mesmas situações que eu lidava como quando eu era analista. Por quê? Porque quando eu era analista, eu era responsável pelo meu trabalho. Vocês conhecem aquele conceito do pipeline da liderança? Quem conhece, coloca aqui para mim no chat. O conceito do pipeline da liderança, ele mostra como que é a virada de chave de cada nível de liderança. Então, o primeiro nível de liderança é ser líder de você mesmo. Aprender a liderar você e o seu trabalho. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é ser líder de outros. E essa mudança de nível de liderança de si mesmo para líder de outros é uma mudança muito nova, muito diferente. Sabe por quê? Porque existem 3 pilares que respaldam essa mudança. O primeiro deles é a mudança de habilidades. O primeiro nível é você passa a ser líder de outros, tá? As habilidades que são necessárias são diferentes. Então é como se você tivesse aprendido uma habilidade muito legal. Por exemplo, quem gosta de música e aprendeu a tocar violão, você desenvolveu uma habilidade tocando violão, correto?
Sim, né? Foi desenvolvendo, demorou um tempo para você aprender a tocar violão. Não foi de um dia para a noite. Você precisou viver esse processo de aprendizado para tocar violão. E aí, quando tem essa mudança do nível, acontece o top line, liderança, né? Que é esse conceito que nós estávamos falando, são necessárias novas habilidades. Então é como se você tivesse que tocar agora teclado. Os conceitos musicais você tem, correto? Você sabe o que é uma música, você sabe o que é um acorde, você sabe o que são notas musicais, você sabe quais são as escalas. Eu tô falando aqui, mas eu não entendo nada de música, tá? Zero, quase nada. Só sei isso mesmo que eu tô falando. E você entende? A base da música é a mesma. No entanto, essa habilidade você vai precisar desenvolver a habilidade de tocar teclado, a habilidade de tocar piano. Então, a primeira coisa é habilidade. Segunda coisa, aplicação do tempo. O que é isso? Com que você gasta o seu tempo? Se como líder de você mesmo, você gastava o seu tempo fazendo atividades, né? Você agregava valor executando atividades, como líder de pessoas, líder de outros, você vai usar o tempo com outras coisas. E o terceiro item aqui, terceiro ponto que vai fazer muita diferença são valores, valores organizacionais. E para eu compreender essa questão da mudança de valores em cada nível do pipeline foi muito difícil. Porque eu acreditava que os valores que você tem, você vai levar eles com você o resto da sua vida. E esse conceito ele mostra que você vai desenvolver e você vai cultivar novos valores. Não são os mesmos valores que você tinha quando você era líder de você mesmo. E aí o que acontece muito recorrentemente? As empresas promovem as lideranças e não mostram, não ensinam como funcionam essas viradas de chave. E aí o supervisor, o analista, o operador, o mantenedor, o técnico, vira um supervisor e ele acha que o que levou ele ali é o que vai levar ele para o próximo nível. E não é verdade. Não é verdade. Ele vai precisar desenvolver novas habilidades, nova aplicação do tempo e novos valores organizacionais. Percebe? E muitas lideranças ficam ali, ó, patinando, 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 patinando e não sabem como sair desse looping, porque vão passando os anos, o tempo vai passando e as coisas não acontecem e sabe, não consegue fazer a equipe gerar resultados. O que realmente faz diferença na sua liderança? E esse é o primeiro passo, compreender esses três pilares. Primeiro passo, ou seja, precisa desenvolver, correto? É necessário desenvolver. Se você assume outra posição, uma posição de maior complexidade, ou seja, você sai do nível de ser líder de você mesmo para ser líder de outros, de outras pessoas, você precisa se desenvolver para construir novas habilidades, nova aplicação do tempo e novos valores organizacionais. Então, esse é o primeiro passo, compreender que precisa desenvolvimento. E aí, um erro muito comum que acontece com esse nível, né? E aconteceu comigo, eu quero compartilhar com vocês. Quando eu assumi a cadeira gerencial, eu achava que eu já tinha tudo que eu precisava para ser líder. Aliás, né? Minha energia, minha vontade, isso eu já tinha, tudo que eu precisava. No entanto, eu não compreendi que aquele momento era um momento de desenvolvimento e aprendizado. Eu achei que eu fui promovida, eu já tenho tudo, já sei, né? E aí foi o ledo engano. Depois de um tempo, eu descobri que era necessário novas habilidades, nova aplicação do tempo, novos valores organizacionais, e eu me deparei com a segunda realidade. Sabe qual foi? Como que eu faço para desenvolver novas habilidades, nova aplicação do tempo e novos valores organizacionais? Como que eu faço para desenvolver isso? E aí eu comecei a procurar. E sabe o que acontece? Demorei anos para encontrar um caminho de desenvolvimento, de crescimento. E realmente surtir esse efeito. E aí o que acontece? Hoje eu tenho como missão, é um propósito meu, compartilhar isso com as pessoas, compartilhar isso com as lideranças, compartilhar como se desenvolver, como desenvolver as suas habilidades, como desenvolver a aplicação do tempo e como desenvolver valores organizacionais em cada nível de liderança que você assumir. E quando a gente olha um processo de gestão da mudança, ele começa com a
consciência da necessidade da mudança. Quando você compreende esses 3 fatores, habilidades, aplicação do tempo e valores organizacionais, ele é só o início da sua transformação, porque você está criando a consciência da necessidade de mudança. Depois vem os outros passos, que são os passos da mudança em si. E aí que tá. E o que aconteceu comigo? Eu entendi. Não, entendi agora. Eu tô tendo esses problemas aqui na minha liderança, na minha forma de liderar, porque eu não estou desenvolvendo novas habilidades. Eu tô achando que as habilidades que eu tenho, que me fizeram ser promovidas, são as mesmas habilidades que eu preciso para liderar esse time. E o meu time era um time sênior, híbrido, que ficava longe de mim fisicamente, com N itens que traziam mais complexidade ainda para minha posição. E quando eu descobri como desenvolver e fazer esse processo da gestão da mudança acontecer, falei, as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso, assim como eu não sabia como fazer a liderança de fato acontecer, levar as pessoas a terem resultados, entregarem resultados além do esperado. As pessoas não sabem como fazer isso. Eu tomei isso como missão para mim. Fala, se eu demorei, eu pensei, né? Se eu demorei anos para compreender isso e compreendi, eu quero mostrar isso para as pessoas. Para quando elas estarem na cadeira de liderança, liderando outros, ou liderando líderes, ou liderando negócios, elas saberem o que elas precisam fazer, sem demorar anos para isso. E eu vou te falar, isso é maravilhoso demais, tá? Porque eu comecei a procurar, eu não sabia onde procurar, eu não sabia como eu ia fazer esse processo de mudança na minha vida acontecer, não sabia. E aí eu comecei no escuro, sem saber quais eram os profissionais que iam me ajudar, quais técnicas eu ia usar, com quem eu iria conversar, de quais grupos eu iria participar, quais seriam as ações que eu iria tomar que realmente iam fazer diferença na minha vida. E qual é a primeira coisa que as pessoas correm para fazer? Deixa eu ver se você sabe. Quando você quer desenvolver alguma coisa, né, olhando também ao seu redor, o que você faz? O que você vê as pessoas fazendo para desenvolver alguma habilidade? Tipo, eu assumi uma posição de liderança, não sei muito bem o que fazer. O que você busca para se desenvolver? Vai procurar um curso? Vai fazer uma pós-graduação? Não é isso? O que mais? E até nisso a gente erra, que a gente acha que se a gente for para a sala de aula, a gente vai fazer a virada de chave. E não é bem assim. Para você desenvolver a habilidade, não é só ir para a sala de aula. Você precisa vivenciar algumas coisas. Tem um conceito de desenvolvimento de adultos, um conceito de andragogia, que ele mostra como o adulto aprende. E esse conceito é um conceito que a gente chama de 70-20-10. O que é isso? Entender esse conceito vai fazer diferença na forma como você faz o seu evento acontecer e como você direciona o desenvolvimento das pessoas que trabalham com você também. Então, o que é o 70-20-10? 10% do seu aprendizado, do aprendizado do adulto, ele acontece por meio de sala de aula, desse contato de aprendizado. Assisto a aula, escuto sobre o conceito, né? 20% do seu aprendizado, do aprendizado do adulto, nesse conceito que eu estou trazendo, ele acontece por meio de trocas. Então, quando você troca com alguém, quando você conversa com alguém, quando alguém te conta um pouco sobre como ele viveu, o que ele aplicou, como ele aplicou, quais foram os problemas que ele teve, o que funcionou para ele, o que não funcionou. E aí, quando ele faz isso, né, faz essa troca, o aprendizado dele representa 20%. Agora, 70% do aprendizado do adulto acontece por meio da vivência, da experiência, fazendo, vivenciando, estando ali naquela realidade, errando, acertando. É assim. Então, esse conceito de andragogia, que é o aprendizado de adultos, ele mostra exatamente isso. Quando você vai trabalhar o seu desenvolvimento, se você focar em ir para pós-graduação, o Daniel colocou que estou fazendo pós em PNL. Tem me ajudado muito, pois é na prática, é o prático, né? O practitioner é o prático do PNL. E aí aqui esse conceito já é um conceito mais mão na massa, né, Daniel? Porque você
aprende o conceito e você aplica. E aí, olha só, você tá ali e esse conceito aqui desse curso que você está fazendo, ele usa o conceito de andragogia, que é o aprendizado de adulto. 10% sala de aula, 20% de troca e 70% de prática. Assim, eu não sei como que está dividido o curso que você está fazendo, mas pelo que você está falando aqui, né, que a próprio curso chama Practitioner, né, para você ser um prático de PNL, você precisa aprender a aplicar o PNL, você precisa aprender a conduzir o PNL, né? Então a pós ele vai servir de o início para você, né? Você vai ter os primeiros passos ali para você realmente desenvolver PNL, não é isso? Só que depois, quando você terminar a pós-graduação, quando você começar realmente a aplicar o PNL na prática com seus clientes, aí você vai ver a realidade desse desenvolvimento, que ainda vai demorar um tempinho para você ter todo o domínio da prática do PNL. Não é a pós-graduação que vai te dar esse domínio. Claro, vai te dar os insumos e o conhecimento inicial, a formação inicial, mas o que você realmente vai fazer para você ser um practitioner de PNL vai ser exercer o PNL efetivamente, né? O João colocou aqui, eu costumo usar o 70-20-10. E para trabalhar o desenvolvimento de equipes, tá pautado aqui, né? Não adianta você ir lá vamos fazer um plano de ação para você. Aí faz o plano de ação para a pessoa e define que ela vai fazer pós, vai fazer inglês, vai participar de eventos e congressos. Eu já até sei, gente. Assim, a gente pode pegar um PDI, um plano de desenvolvimento de equipe aqui e aplicar para quase todo mundo. É tudo igual, tudo igual. Ler um livro, fazer pós-graduação, fazer um curso lá, aí tem o nome dos cursos, participar de eventos e fazer inglês. Tudo assim. E é isso que vai fazer a virada de chave? É isso que vai desenvolver habilidade, aplicação de tempo e valores organizacionais? Tenho dúvida. Agora, se você tiver alguém com você que já vivenciou, que entende, alguém como exemplo, isso ajuda muito. Teve uma empresa que eu trabalhei e tinha uma colega nossa de trabalho que assim, a equipe inteira ficava em uma cidade, onde era o escritório central. E uma pessoa ficava em outra localidade, que era tipo o escritório comercial, era em outra cidade. E aí eu me lembro muito bem dessa pessoa falando, e eu estava muito no início da minha vida profissional, né? Eu era, acho que analista júnior nessa época. E essa profissional, ela era analista júnior para pleno. E eu me lembro muito dela falando. Ela falando assim: olha, Érica, a minha maior dificuldade aqui é que eu não sei como agir muitas vezes. Se eu tivesse o meu chefe, meu gerente ou colegas mais sêniores trabalhando aqui comigo, eu veria como eles lidam com as situações mais adversas do dia a dia. Isso ia me ajudar, porque eu ia ter uma referência para quando eu fosse agir. Só que hoje, para mim, é muito difícil porque eu não tenho ninguém para me espelhar. E aí eu vou fazendo o que eu acho que é certo e muitas vezes eu não acerto, né? Essa é a realidade que ela relatou para mim hoje, refletindo sobre a situação, é a realidade de muitos profissionais que não têm referência e muitas lideranças estão lá na área no dia a dia e não sabem como é que eu ajo nessa situação, o que eu faço agora? E se você tem alguém para te amparar, para te mostrar como agir, para discutir sobre as questões, né? Enfim, N situações. Gente, são N situações, você sabe. Né? Lidar na liderança no dia a dia são N situações que você vive. Se você não tem referência de como agir, aí você vai errando, 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 até começar a aprender, a saber como lidar com aquela situação, porque você tem aquele histórico, né, de qual foi a consequência do que você fez e como você fez. Mas se você tem uma referência, isso torna o seu processo muito mais simples, porque você tem quem se espelhar para você ter um pouco mais de segurança em como agir nos momentos de adversidade, né? A técnica da modelagem no PLL é ter alguém que já sabe modelar isso para caputar. Exatamente. E é isso que eu faço. Essa que é a minha missão hoje.
justamente ajudar lideranças a terem essa referência para não precisar demorar anos quebrando cabeça, como foi comigo. Eu quebrei muita cabeça. Eu não sabia onde buscar. Eu sabia, chegou um momento que eu entendi que eu precisava de novas habilidades, precisava de nova aplicação do tempo, precisava de novos valores organizacionais para realmente exercer a liderança, a posição que eu tinha de ser líder de outros, né? Na transição de ser líder de mim mesma para ser líder de outros. E ter essa referência foi muito difícil para mim. Eu não sabia, né, quem eram as pessoas que iam me ajudar, como ia ajudar, como que eu ia fazer para me desenvolver depois que eu descobri, né, que eu precisava desenvolver. E aí eu comecei a buscar. Então hoje a minha missão é oferecer para os profissionais em posição de liderança, para você, gerente, supervisor, coordenador ou outra posição que você assume na sua empresa, esse caminho vai ser muito mais rápido para você se desenvolver, vai ser com muito mais agilidade, com muito mais presteza, porque eu vou te falar o que realmente importa. Até para descobrir que eu precisava de novas habilidades, nova aplicação do tempo e novos valores organizacionais, eu demorei muito tempo. E aí eu comecei a contar isso para as pessoas, falando, olha, você assumiu uma posição gerencial, uma posição de supervisor, o que te trouxe até aqui não te leva daqui além. Você já compreendeu isso? Ainda não, o que é isso? Então, só para compreender isso já leva um tempo. Imagina se você ainda tiver que procurar, eu tenho que entender o que eu preciso. Isso já demora bastante tempo. Bastante tempo. E aí, depois que você encontra o caminho, é como se seus olhos tivessem abertos. Assim, agora eu entendo. Agora eu consigo realmente ter consciência do que aconteceu comigo. E até esse estágio da consciência, ele acaba sendo mais difícil de chegar, né? Tudo bem? Ó, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Continue potencializando sua liderança, acelerando sua liderança. Continue buscando seu desenvolvimento para você ser um líder de equipes que entregam resultados além do esperado. Continue buscando esse caminho, tá? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.